7 hábitos que te fazem viver mais. Esses hábitos que eu vou te falar nesse vídeo diminuem o risco de você morrer. Isso mesmo, só para fazer isso. São hábitos simples que você vai conseguir fazer e vai aumentar a expectativa de vida. Quais são esses hábitos? Antes disso, vamos fazer uma meta de 10 mil likes. Então já curte para ajudar esse vídeo a ser distribuído. Vocês já viram a importância. Eu não vou te vender nenhum tipo de suplemento ou remédio. Eu não tenho nenhum tipo de patrocínio. Então, são hábitos que você vai conseguir fazer aí sem nenhum interesse financeiro. E o primeiro, esse hábito aqui diminui até 40% a chance de você ter um AVC, um derrame, ou um infarto, um ataque cardíaco. Qual é? Limitar o consumo de sal e de sódio. Até 5 gramas de sal, você pode ter uma redução em até 40%. O risco de um AVC ou de um infarto. Qual é o consumo médio de sal? Só para vocês terem uma noção. 10 gramas de sal aqui no Brasil, 11 gramas de sal em Portugal. Os portugueses consomem mais sal do que os brasileiros, 1 grama a mais. E se você limitar até 5%, você consegue ter um benefício de redução da pressão e diminuição dessas doenças cardiovasculares. Segundo hábito, esse aqui é muito interessante, que é o consumo de café. Isso mesmo, o café pode reduzir o risco de morte por todas as causas, segundo um estudo. 30%, 33% na verdade, o risco de diabetes tipo 2, pode diminuir em até 25% o risco de doença de Parkinson, pode diminuir o risco de depressão. O café é um alimento muito interessante e se você utilizar até 3 xícaras por dia de 200 ml de café coado, se for café expresso, até 3 doses de 50 ml, o café também tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, combate os radicais livres. Tem estudos que demonstram o benefício do café do combate à inflamação por gordura no fígado. Então, quem tem gordura no fígado, o café também é um alimento interessante. E aí você vai me perguntar, mas o café não tem nenhuma contraindicação? Tem sim, se você tiver refluxo, o café pode piorar os sintomas de refluxo, gastrite, ansiedade. Tem pessoas que relatam piora dos sintomas de ansiedade quando tomam café. Nesse caso, você vai evitar. De um modo geral, o café não aumenta a pressão, mas em casos isolados, também tem pessoas que relatam. Então vale a pena você verificar o que acontece, o café aumenta ou não aumenta a pressão no seu caso. Na gestação, também você tem que limitar o consumo de café, porque o café, a cafeína pode atravessar a placenta, inclusive, pode causar restrição de crescimento intrauterino. Então, tem que ter esses cuidados, mas de um modo geral, o café é muito bom sim. Terceiro hábito que faz você viver mais é praticar atividade física. Isso mesmo, exercício físico. Por quanto tempo? Pelo menos 150 minutos por semana. Então, 30 minutinhos, 5 vezes na semana, já estaria de bom tamanho para você reduzir o risco cardiovascular, para você aumentar a massa magra, o que também ajuda nesse processo de viver mais. E qual exercício? O que você tiver acesso. Não coloca muitas barreiras no tipo de exercício. Então, caminhada, hidroginástica, tem pessoas que preferem por algum problema articular, problema no quadril, por exemplo. Hidroginástica é um exercício que não força as articulações. Se você conseguir fazer corrida, se você conseguir fazer academia, musculação, se você conseguir fazer em casa, então foque em praticar atividades físicas. Não coloca muita limitação, dependendo de onde você mora, não tem academia, eu já ouvi muito isso, mas foque nisso, 150 minutos por semana, atividade física que você conseguir, você já vai ter um benefício, melhor do que não fazer nada. Então esse é o nosso terceiro hábito. Quem é que faz? Qual o tipo de exercício que você faz? Escreve aqui para mim. Número 4, maçã. Tem até aquele ditado, coma uma maçã por dia e mantenha os médicos longe. Por quê? Porque a maçã é um alimento tão bom. Porque é uma fruta de baixo índice glicêmico. O que significa isso? Quando você come, não vai ter aquele pico de açúcar no sangue. Então, é um ótimo alimento. E também não se preocupa com a frutose da maçã. Não é esse tipo de frutose que te prejudica. O que é ruim para o seu corpo é o excesso de frutose.
E a maçã não vai te fornecer um excesso de frutose. Também tem pectina, que é uma fibra solúvel, pode melhorar as gorduras no sangue, pode melhorar o colesterol. Então, outro ponto positivo para a maçã. Também tem potássio, pode melhorar a pressão arterial. Alimentos ricos em potássio podem diminuir a pressão. Então, é importante também. Só se você tiver algum problema renal, você tem que ter cuidado com esses alimentos que têm potássio, se os rins estão fracos, se você tem insuficiência renal. Mas, de um modo geral, a maçã é sim um ótimo alimento. E também, outro fator importante, estava até esquecendo, são tantos benefícios que a maçã também tem antioxidantes que combatem os radicais livres e diminuem a chance de você ter um câncer, por exemplo. A maçã tem que ser consumida com casca, muito importante. Para você ter boa parte desses benefícios que eu falei, tem que comer com a casca. Número 5, dormir melhor. E aqui eu vou colocar a quantidade de horas também. Pelo menos 6 horas por noite. Se você conseguir 8, ainda melhor. Eu vou cravar aqui em 6, porque eu sei que não é a realidade de muita gente. Tem a rotina muito corrida, às vezes trabalha em vários lugares e não consegue ter o privilégio de dormir 8 horas. Mas se você conseguir dormir 6, já vai estar fazendo um benefício para a sua saúde. Porque um estudo relacionou e viu que pessoas que dormiam 5 ou menos horas por noite tinham uma chance aumentada de até 15% de aumento de mortalidade. Então é muito importante você dormir pelo menos 6 horas por noite. Quantas horas você dorme? Eu, em média, 6 horas e meia. Então estou conseguindo cumprir esse objetivo. Número 6, não fumar. Aqui eu falo qualquer tipo de cigarro, cigarro eletrônico, palheiro, narguile, e limitar o consumo de álcool até 1 dose por dia. Por quê? Porque a partir de 1 dose, 2, 3, 4, 5, você tem o aumento de doenças, como o aumento da chance de você ter um infarto, por exemplo. Até 1 dose por dia, de modo geral, você não tem um prejuízo, um aumento de doenças, por exemplo. Salvo exceções, se você tiver gordura no fígado causada por álcool, por exemplo, aí sim você vai ter que zerar o consumo, tá bem? E o número 7, esse aqui você vai gostar, consumo de chocolate amargo ou cacau. Quando eu falo chocolate amargo, concentração maior ou igual a 70% de cacau. Por quê? Porque o cacau, além de ser uma gordura boa, de melhorar o seu perfil lipídico, pode melhorar o colesterol, pode reduzir o risco de doenças cardíacas e também tem benefícios na pressão arterial. Pode reduzir a sua pressão, outro ponto positivo que protege o seu coração. E qual é a dose de cacau ou de chocolate amargo? 30 gramas de cacau por dia para você ter esses benefícios. Ah, mas se eu consumir mais? Os estudos não mostram um benefício adicional. Você só vai ingerir mais calorias, porque é um alimento bem calórico e não vai ter tantos benefícios. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal. Não se esqueça da nossa meta de likes. E também ative o sininho para sempre que eu postar, o YouTube te notifica. Agora eu vou deixar uma sugestão para você. É um vídeo que eu falei sobre o ácido úrico. Você sabe os piores e os melhores alimentos para o ácido úrico? Esse vídeo eu tenho certeza que vai te surpreender. Você acha que salmão é bom? Então, dá uma conferida aqui que vai te ajudar bastante.